E aí pessoal, continuando a nossa série aqui do canal, hoje a gente vai falar sobre a anotação, que é o jeito que a gente anota e lê partidas de xadrez. Então, a gente vai usar as coordenadas, né, que são os números e as letras aqui do lado, e para nomear uma casa é muito simples. Eu vou colocar um exemplo qualquer aqui. Então a gente vai achar a coluna onde essa casa está, no caso a coluna E, e a fileira onde essa casa está. Que é a fileira 5. Então, E5 é o nome dessa casa. Sempre primeira letra depois do número. Para anotar onde uma peça vai, é muito simples, tá? Então você vai pegar a inicial da peça e colocar a casa para onde ela vai. Então, no caso aqui, se a gente joga esse lance aqui, eu coloquei aí para vocês verem também, talvez seja um pouco pequeno, mas o objetivo vocês realmente vão entender aqui. Então, cavalo C3. Então, tem o C de cavalo e a casa C3 aqui. Para os peões, a gente coloca simplesmente o nome da casa para onde ele foi. Não precisa colocar a letra P. Tá? Então, por exemplo, depois que o preto joga o lance D5 aqui, a gente não coloca PD5, a gente só escreve o lance D5. Para anotar capturas, a gente vai colocar um X depois da inicial da peça. Então, no caso aqui, se o branco joga o lance cavalo toma D5, então a gente escreve C de cavalo, X de captura e D5, que foi a casa para onde ele foi. Caso as pretas retomem aqui, então a gente escreve D de dama, X de captura e D5, que foi para a casa onde ela foi. Para os peões capturarem é um pouco diferente, mas a ideia sempre vai ser a mesma. Depois do lance D5, a gente pega a coluna onde o peão está, então no caso a coluna E, aí E, X, D5. Por algum motivo deu uma bugada ali no chess.com, mas enfim, você vai escrever, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Então F5, então E, X, F5, então E toma F5. Para anotar cheques, você vai colocar um mais depois da anotação normal, né? Então, por exemplo, aqui o bispo foi para B5, então B, B5, e como é um cheque, a gente coloca um mais depois do movimento. Para o checkmate, a gente vai colocar simplesmente um hashtag. Então, depois de rei E7, por exemplo, dama toma E5, hashtag, que significa mate. Para anotar o rock, a gente faz da seguinte maneira. Dependendo do rock, para qual lado for o rock, vai ter duas maneiras de fazer isso. Se for rock pequeno, a gente anota 2 zeros. Se for rock grande, a gente anota 3 zeros. Bolinha, hífen, bolinha, hífen, bolinha. Se for rock pequeno, bolinha, hífen, bolinha. Tá? Sem segredos aqui. E por fim, acredito que eu já tenha passado pelos mais importantes, tem alguns sinais quando você aperta no botão direito do mouse que aparecem aqui. Então e isso realmente é usado muito em livros, assim, para exemplificar a força de um lance, ou falar o que está acontecendo na posição. Então, por exemplo, um sinal de exclamação significa que o lance é bom. O sinal de interrogação significa que o lance é ruim. Duas exclamações, que o lance é muito bom, um lance brilhante. Duas interrogações significa que o lance é horroroso, horrível, lixo, perde na hora. O exclamação junto com interrogação significa que é um lance interessante. Não é o melhor, mas é um lance interessante. O interrogação seguido de uma exclamação significa que o lance é duvidoso, mas o lado que fez esse lance não vai perder por causa disso. Sinal de igualdade significa que a posição está igual ou em alguns casos está completamente empatada, tá? O sinal de infinito significa que a posição não está clara, então não se sabe muito bem o que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo, a posição está confusa. O mais com igual significa que a posição das brancas é ligeiramente melhor, uma leve vantagem das brancas ou pequena vantagem. O sinal inverso significa que tem uma pequena vantagem das pretas, uma leve vantagem das pretas. O mais com hífen embaixo dele significa que o branco tem uma vantagem clara. O sinal inverso significa que o preto tem uma vantagem clara. O mais seguido de um sinal de menos do lado significa que o
branco tem uma vantagem decisiva, ou que o branco está ganho, assim. E o sinal inverso significa que o preto está ganho, né? Esse sinal com uma bolinha e um ponto preto dentro dela significa que é o único lance da posição. Ou é o único lance que não perde a partida na hora, ou é o único lance que o lado tem para fazer. Agora, esses dois aqui eu posso acabar me confundindo, mas pelo que eu lembro, esse aqui é o sinal que depois desse lance o lado que jogou tem ataque, e a setinha para cima significa que um dos lados tem a iniciativa. Se não for exatamente isso que eu falei, é só inverter a ordem, tá? Eu não lembro exatamente agora. E o N significa que esse lance nunca foi jogado na história, assim, é uma novidade. E esse aqui tem um sentido semelhante ao sinal de igualdade. É uma junção dos dois. Significa que a posição está incerta, a posição está entre equilibrado e confuso, tá uma zona, tá? Então, eu acho que com isso você consegue ler e anotar suas próprias partidas a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.